Saudações, eu sou o Marcos Valério XR, do dia 23 de novembro de 2021. E recentemente uma tenista chinesa, aparentemente inspirada pelo movimento Me Too, aquele financiado pelo JP Morgan and Chase Bank e outras grandes elites capitalistas ocidentais, bem, ela decidiu achar que estava no Ocidente e resolveu denunciar um membro do Partido Comunista Chinês de tê-la assediado ou tê-la estuprado numa rede social. Ela fez a denúncia numa rede social chinesa. E aconteceu o contrário do que normalmente acontece no Ocidente, né? Ela que acabou sendo, entre aspas, cancelada, né? Ou seja, que ela meio que sumiu de cena por um tempo. Não houve nada parecido com aquela reação que a gente costuma ver aqui no Ocidente. E aí começou toda uma polêmica dizendo que a moça tinham dado um fim na moça. Depois ela reapareceu lá, agora estão questionando se é ela mesmo, se não é um clone, se não é um robô, se não é viajante do tempo. Essas paranoias ocidentais que acham que tem direito de meter o bedelho no país dos outros e impor seus próprios valores. Mas bem, eu vou colocando as imagens aqui, mas eu realmente não estou muito preocupado com essa questão específica dessa tenista chinesa em si, não. Porque ela na verdade não é relevante. Pode até ser que ela tenha feito uma denúncia que corresponda a uma realidade, não vou nem duvidar disso. Aliás, o fato de ela ter tido como alvo um sujeito que nem está muito em evidência, até reforça um pouco essa possibilidade. Diferente do que se fosse um político que tivesse uma situação assim de evidência mais clara, onde isso poderia acarretar um prejuízo mais direto. De qualquer modo, é bom ficar claro, aquilo ali é a China. O povo não reagiu, mesmo nas redes sociais, da mesma forma que reagiria aqui no Ocidente. E o que eu quero colocar aqui é exatamente o modo como que nós, inclusive aqui no Brasil, fomos doutrinados a reagir de uma forma previsível, um comportamento de manada para ser manipulado por outros interesses. Veja só, aparentemente, não sei se foi exatamente o caso dela, mas o caso que tem acontecido regularmente aqui no Brasil é que a suposta vítima vai fazer a denúncia numa rede social. Ela vai na rede social e joga o teclado para todo mundo ver. Ela não está indo na polícia, não está procurando os meios legais, não está procurando acionar a máquina do Estado, ou procurar promover um processo, ou fazer qualquer coisa nesse sentido. Não, ela está indo direto para as redes sociais. Isso acontece o tempo todo. Ela não faz uma denúncia formal. Se ela fizer a denúncia formal assim, e o processo começar a andar, e depois ela vê que o negócio não está indo como ela quer, aí depois ir nas redes sociais, menos mal, mas ainda muito mal. Mas menos. Agora, quando vai primeiro nas redes sociais, meu amigo, isso é simplesmente má fé. Porque, primeiro, existe um sistema legal para isso. Vamos entender historicamente o que aconteceu? O que aconteceu nas sociedades menos desenvolvidas, mais primitivas? Justiçamentos populares. Alguém acusava o outro, juntava a multidão, matava, linchava até morte. Isso é o estágio normal da humanidade num nível de desenvolvimento menor. Foi para evitar isso, esse tipo de justiçamento completamente irracional, onde você não tem nenhuma chance de defesa. É a simples questão de alguém fazer uma acusação esperta no momento propício e você talvez não ter muitos meios, muitos laços sociais para se proteger. Foi para evitar isso que surgiram os sistemas de julgamento. Um sistema que você vai fazer e vai triar aquelas informações para ver se aquelas acusações procedem, porque afinal acusações são muito fáceis de fazer. Você chega lá e acusa uma pessoa de ter feito alguma coisa. Se não existir um mínimo de ceticismo para que essa acusação seja verificada, testada, você tem um caos, você tem uma situação completamente desorientada, onde qualquer pessoa pode a qualquer momento chegar e decidir ferrar outro com uma acusação falsa, e aí os outros começam a retaliar e você entra no estado de guerra e não tem a menor possibilidade da sociedade prosperar nesse sentido. Por isso mesmo nas sociedades mais primitivas tentam se fazer algumas acariações, alguns julgamentos, mesmo que seja por pessoas assim um pouco mais velhas, um pouco mais sábias, que vão tentar fazer isso. Mas vamos entender, isso é muito complicado. Esse sistema só vai surgir de uma forma mais sofisticada, capaz de prevenir mais esse tipo de injustiça, com o desenvolvimento da sociedade. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, aqui na questão das bruxas, né? Numa sociedade qualquer, marcada por uma série de superstições, uma simples suspeita de alguém ter praticado um ato de bruxaria e de magia podia ser suficiente para a população ir lá e linchar, ou fazer julgamentos completamente insanos, como aqueles lá que nós tivemos em algumas situações aí. Mas, o que aconteceu?
os tribunais de inquisição, ao contrário do que muita gente pensa, que foram uma das primeiras formas de julgamento que nós tivemos, eles entraram exatamente para ter algum critério de avaliação dessas acusações. E, para quem não sabe, muitos estudiosos dizem que nesses processos inquisitoriais que avaliavam essas acusações, a maioria das pessoas era absolvida. Em geral, eles viam que a acusação não tinha fundamento. É maioria mesmo assim, de ter gente que dizia que é tipo 90%. Então, é claro que posteriormente, como todo sistema tende a se corromper, quando chegou aquela época que a gente chama de caça às bruxas na Idade Moderna, isso muito tempo depois, já quase 500 anos depois de já ter essas iniciativas de julgamento, houve uma degeneração e de fato perdeu-se a mão completamente ali. Mas isso acontece de uma forma geral, até com o nosso sistema judicial, né? Às vezes ele tem um certo grau de confiabilidade, de repente ele destambela e comete as insanidades, que nem foi esse caso aí do Sérgio Moro. Parece que surgem essas criaturas aí. Mas agora veja só, você desenvolveu um sistema para evitar que acusações irresponsáveis e criminosas fossem tomadas como verdades e se utilizasse a força maior de uma população de uma forma ignorante, de uma forma totalmente injusta e pérfida. Você criou um sistema judicial para evitar isso. Quando você começa a degenerar esse sistema judicial, é exatamente porque, de uma certa forma, você está novamente transferindo a prerrogativa de fazer esse julgamento para essa multidão que não é capaz de discernir coisa nenhuma. Aliás, tem até o exemplo bíblico do julgamento de Jesus, né? Você recorrer à multidão para dizer quem que deve ser libertado ou não. Isso é sempre uma péssima abordagem, porque cria-se um tribunal, cria-se um sistema exatamente para tentar colocar na mão de pessoas um pouco mais qualificadas e um pouco menos parciais a prerrogativa de fazer esses julgamentos. Mas vamos aqui para o nosso século XXI. Além do fato de que até hoje existe linchamento, essas coisas no meio da rua aí, você percebe que esse negócio de você fazer denúncia em rede social é mais uma vez você escamotear esse sistema de justiça? É mais uma vez você apelar à turba irracional para você tentar fazer valer seus desejos, seus objetivos? Essa ideia de você passar e fazer uma denúncia numa rede social, no nosso contexto ocidental especialmente, que está doutrinado para acreditar especialmente em acusações de violência sexual contra a mulher, basicamente é uma forma de você, uma vez que existe um sistema judicial que tem um mínimo de critério e que vai evitar pelo menos as acusações falsas mais esdrúxulas, é você escamotear isso, fazer essa afirmação na rede social, porque lá você sabe que por mais mentirosa, por mais farsante que seja a sua opinião, vai ter muita gente que vai acreditar nela. Ou seja, é fraude. E aí vem uma coisa que eu já meio que deveria até dar um nome mais claro. É um princípio que eu coloquei, é quase que uma lei social minha, de minha autoria. Sempre que você vê feminista fazendo acusação de assédio ou de estupro diretamente na mídia, nas redes sociais, principalmente escamoteando o sistema de justiça, apelando para essas questões de cultura de estupro, é certo que é fraude. Não tem possibilidade de não ser uma fraude, ou pelo menos de conter uma fraude. Pode até ter um fundo de verdade, mas vai estar distorcido num nível assim de se perder com qualquer aproveitamento. Por um motivo simples, porque se tivesse alguma coisa ali real, recorreriam ao sistema de justiça. E o sistema de justiça, ao contrário do que o feminista diz, ele é sim extremamente sensível, extremamente favorável a mulheres. Não só pelo sistema de justiça em si, porque normalmente os homens são favoráveis a mulheres. Sempre tem alguém disposto a lavar a honra de uma donzela, a defender a honra de uma mulher, em qualquer lugar. Sempre você vai achar algum homem que está disposto a se arriscar, a entrar em conflito com outro homem, simplesmente porque uma mulher disse que se sentiu ofendida. Ou pelo menos vocês têm muita facilidade de achar uma pessoa assim. Principalmente se ela for bonita. Se ela for bonita, lançar uma acusação na internet, já aparece um monte de defensores para protegê-la. E a sociedade em geral tem essa tendência a proteger mulheres. Então o sistema de justiça ele já é um pouco favorável. Só que ele é minimamente criterioso para evitar esse tipo de abuso. Ele surgiu exatamente para impedir que esse tipo de injustiça seja cometida.
E quando fazem esse tipo de denúncia, utilizando essa atmosfera vitimista, feminista, é porque evidentemente está claro que elas não têm elementos para que possibilite realmente ter uma comprovação e efetivamente levar a uma condenação do acusado. Não havendo essas possibilidades, às vezes prevendo que no sistema judicial não vai ser possível, por falta de evidência, vai e recorre a esse método de apelar à sensibilidade de massas que são incapazes de julgar qualquer coisa. Você vê aí o caso grotesco da Mariana Ferrer. Se você examinar, você vê que não tem absolutamente nada que se sustente naquelas acusações dela. Tudo é contradiz. Todas as imagens contradizem o que ela dizem, todas as testemunhas contradisseram. Só quem apoia ela foi a mãe dela, e mesmo assim a mãe ainda se contradiz, ela se contradiz, tem posições completamente irracionais, nada lhe faz o menor sentido, e ainda assim conseguiu ferrar com a vida do cara, e demorar muito para ele conseguir ser inocentado em 2 instâncias. E você acha que feminista está preocupado com isso? Não! Tá lá, justiça para Mariana Ferrer, não querem nem saber. É a turba enfurecida, irracional, incapaz de avaliar um fato com o mínimo de objetividade, querendo linchar os outros porque alguém disse que é assim e satisfazer os seus próprios caprichos ideológicos doentios. Só que, voltando ao começo, lá é a China, meu amigo. Lá o pessoal não está doutrinado para agir dessa forma assim não, e provavelmente nem vai estar. Nem na Rússia. Então a situação é diferente. Agora veja só, não estou dizendo também que é 880. Existe muita injustiça no sentido contrário. Sim, existem mulheres que sofrem abuso, são estupradas e o cara sai impune. De formas assim que nenhuma pessoa sensata, se avaliasse o fato, perceberia que aceitaria aquela agressão e se satisfaria com aquela impunidade. Então esses fatos existem. Então quando você vem uma nova abordagem jurídica, uma nova abordagem investigativa, até uma nova teoria para tentar justificar o modo como você entende aqueles processos, é certo que essa nova abordagem vai trazer algumas injustiças no outro sentido, mas espera-se que ela pelo menos corrija outras injustiças, ou seja, ela vai trazer algum mal, mas ela tem que trazer também algum bem. O que a gente vai decidir se uma inovação dessas é válida ou não é a quantidade, né? As injustiças que aquilo ali vai acrescentar vão ser compensadas pela justiça que vai acrescentar, porque todo sistema é falho. Todo sistema vai ser falho por um lado ou por um outro. Esse sistema, esse delírio feminista aí vai condenar um monte de homens inocentes. Mas se você for mais pro outro lado também, você vai perceber que vai ter uma mulher vítima que vai sair também, vai ser prejudicada e não vai conseguir a condenação do culpado. Então isso acontece para os dois lados. Agora, como é que você avalia isso? Quando você percebe que a quantidade de justiça que efetivamente foi feita não compensa a quantidade de injustiça que foi feita. E nesse caso, está absolutamente claro que é desproporcional. Está absolutamente claro que a quantidade de denúncias de estupro e abuso são a maioria falsa. Porque você tem um sistema onde você é premiado só por fazer a denúncia, ou premiada, né, para ser mais preciso. Onde o simples denuncismo, o simples fato de você acusar, já é praticamente uma prova. Você chegou ao ponto de chegar na aberração de alguém falar em valor probatório da palavra da vítima num processo de julgamento, sendo que um processo de julgamento ainda tem que avaliar se houve crime, portanto se houve vítima. Mas nesse processo já se admite que desde o começo do processo já se fala em valor probatório da palavra da vítima, o que significa que o processo já acabou, porque você já pressupõe que tem uma vítima, então o cara já é culpado, não precisa processo. Isso entrou no nosso judiciário, entrou na nossa mentalidade judiciária. Então nesse momento a gente entrou nesse grau de aberração, onde mesmo quando o cara é inocentado em mais de uma instância, com a totalidade das evidências ao favor dele, ainda assim existe uma repressão, um dano que ele sofre. E agora está piorando, porque está vendo uma verdadeira caça às bruxas. Por exemplo, tem muitos, especialmente na área de mídia, né, muitos atores sendo demitidos de filmes, de séries, por simples acusações. Cara, você vê o caso Johnny Depp. Johnny Depp perdeu papéis, inclusive, em filmes de máxima expressão, porque é uma irresponsável, uma mentirosa. Claro, já foi provado que ele é mentirosa, fez uma acusação, uma juíza feminista deu razão para ela, numa primeira instância, e o cara se ferrou, apesar de ser auto-evidente, quando você examina os fatos, auto-evidente que a acusação é falsa. Então nós estamos nesse nível, no Ocidente.
Agora lá na China não, tá? Não vai ser assim. A tenista chinesa lá em questão tá lá, não foi executada, não foi como se fosse, apareceu aí recentemente. Simplesmente saiu de cena porque provavelmente teve uma repercussão. O pessoal lá não vai reagir da forma como pensou que reagiria. Tá vendo muita série na Netflix, né? Frequentando muita rede social ocidental, achando que lá vai ser a mesma coisa, e não vai. Por ter um mínimo de critério para julgar as coisas. E aí acabou nesse sentido se lascando, entre aspas, né? Não é porque foi punida, é porque não deu o resultado que ela queria que desse. Sim, não é nem que ela foi prejudicada. Mas agora tá aí. Aqui no Ocidente, a corja lá tentando, dizendo que porque a China fez não sei o que lá, o governo chinês oprimiu a moça, fez isso não sei o que lá, silenciou, calou, não sei o que. E estão tentando achar pelo em ovo lá, né, para tentar justificar a manutenção da narrativa. Mas bem, é isso. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 23 de novembro de 2021. Obrigado por sua atenção.